acupuntura em equinos é muito mais antiga do que se imagina. Há cerca de 4.000 anos, os chineses já praticavam com regularidade nos humanos e também nos cavalos, que para eles eram fundamentais na agricultura e na guerra. Hoje a acupuntura é difundida pelo mundo todo e ajuda no tratamento de doenças, no alívio de dores e no próprio diagnóstico. Na medicina tradicional chinesa, tudo na natureza é energia. Conceito que se baseia em duas forças contrárias, Yin e Yang, onde o equilíbrio é o ponto-chave para a saúde física e mental. Enquanto o fármaco trata o sintoma, com a acupuntura eu trato a raiz do problema. E por isso ela é usada e cada vez mais aceita pela eficiência, porque além dos sintomas, eu trato o que causou aquele sintoma. Vivian é veterinária, professora na Universidade Luterana do Brasil em Canoas. O paciente de hoje é um garanhão. O animal sofre de laminite crônica. Há tempos vem sendo tratado para o problema, mas por conta da lesão acabou tendo outras estruturas comprometidas. E o objetivo da consulta é identificá-las. A gente faz a avaliação para ver os pontos diagnóstico, né? Isso a gente faz ou com o próprio dedo, ou a gente pode fazer com a tampa de uma agulha também. A palpação é feita com base neste mapa, onde estão definidos os pontos de energia vital e os canais por onde eles circulam. A gente vai palpando e avaliando se ao longo desses meridianos, ao longo, né, dos canais energéticos, esse animal ele apresenta alguma sensibilidade. Na palpação, a veterinária identifica um ponto de dor. Suspeita de que o problema esteja no joelho. E então, vem a confirmação. Especificamente, quando eu faço essa avaliação e ele sente, e eu faço essa avaliação desse ponto específico, né? Isso me indica que é nessa articulação ou nesta região do joelho, dessa articulação femorotibiopatelar. Pequenas diferenças, às vezes diferença de temperatura de um local para outro, já me dá um indício de que naquela região eu posso ter alguma alteração. Além de palpar todos os meridianos, todos os pontos que são diagnósticos, a gente também avalia o animal andando, avalia o animal em trote, para poder ter uma noção geral do todo. Vou botar um ponto de extremidade aqui, tá? Com a ponta da agulha, ela acessa o meridiano para liberar o fluxo de energia. Isso é um meridiano onde eu tenho essa alteração, onde ele está com essa sensibilidade. Então a gente está liberando para ver se a gente consegue melhorar essa sensibilidade. Em outras situações que a gente pode utilizar a acupuntura é no auxílio aos diagnósticos, como por exemplo de EPM, né? Mieloencefalite protozoária, que às vezes é de difícil diagnóstico. Existem pontos no animal que me levam a pensar, se eu já estou desconfiando, que possa se tratar de MEP, né? Então, também para herpes vírus. Então, são algumas outras situações em que nos possibilita a utilização da acupuntura. Nós temos agulhas específicas para acupuntura, que a gente pode utilizar para equinos, e nós podemos utilizar também as agulhas hipodérmicas, que são as agulhas comuns de injeção. A gente usa essas agulhas de forma estéril, então a gente abre a agulha, utiliza a agulha e depois essa agulha vai fora. Não existe um reaproveitamento de agulha. Então a chance da gente ter qualquer processo infeccioso, ela é mínima. Dentro da acupuntura eu posso usar calor, que é a moxa. Então isso é o bastão de artemísia, né? É o que a gente chama, é um bastão de moxa. Artemísia é uma erva utilizada para tonificar também os pontos de acupuntura. Ela pode ser acoplada na agulha, a moxa, ou a gente pode utilizar ela em forma de bastão. Esse é um aplicador de moxa, permite que a gente trabalhe uma determinada região em que a gente precise fazer essa tonificação e ativação dos pontos da região. Então a gente acende o bastão.
coloca no aplicador e isso a gente vai passar no animal. A gente ativa os pontos e trabalha a região aqui. Animais com contratura muscular é um excelente tratamento. Então eu trabalho o músculo e ainda melhoro a circulação naquela região. É a erva e mais o calor. Então as duas coisas juntas fazem essa ação, né? Tanto de regional como especificamente se eu quiser trabalhar um ponto, daí a gente vai tirar daqui, aí eu vou trabalhar esquentando um ponto específico. Também nas técnicas de acupuntura, a gente tem a autohemoterapia, onde se coleta o sangue deste animal e se aplica esse sangue em determinados pontos de acupuntura. Uma terapia que a gente utiliza para problemas imunológicos, para problemas dermatológicos, para problemas relacionados, às vezes, com tratamento de tumores, né, cutâneos. Então, ela funciona ativando o sistema imunológico e fazendo com que o sistema imunológico reconheça o que é dele e o que não é dele. E aí, o que não é dele, ele tenta eliminar. Também, quando eu uso terapia com sangue, autohemoterapia, a gente tem uma melhora das células de defesa, dos leucócitos, que são toda a parte de defesa do organismo. A analgesia da acupuntura, ela dura em torno de 3 a 5 dias e ela equivale como ela estimula o corpo a produzir endorfinas ou morfina, né, endógena, que o próprio corpo produz. Se a gente pensar em analgesia, a eletroacupuntura ela é até mais potente do que se eu usar a agulha seca, que é o que a gente chama quando a gente usa unicamente a agulha. E a gente tem uma onda elétrica contínua, né, de estímulo para que o organismo libere mais facilmente a endorfina. Então isso é isento de qualquer doping, isso é a própria produção natural do animal. A acupuntura deixa o animal mais tranquilo, preparando isso para uma prova. Ela pode ativar tanto o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são exatamente isso que deixa o animal mais pronto para uma prova ou que deixa o animal mais tranquilo para uma prova, né? Então, quando eu estou muito nervosa, eu tenho taquicardia, né? Os animais também têm, e respiração mais pronunciada. Então, isso com a acupuntura a gente regula. Na verdade, a gente vai preparando esse animal. O tratamento através da medicina tradicional chinesa, que é uma das técnicas, né, que a gente usa a acupuntura, ele deve ser feito único e exclusivamente por veterinários que tenham feito essa especialização em acupuntura. Porque não é um colocar de agulhas, é o diagnóstico e o colocar de agulhas em pontos específicos para aquele tratamento. Não existe a receita de bolo, existe o animal como indivíduo e dentro desse aspecto eu preciso tratar ele como único.